Olá, sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao podcast da turma. Eu sou Ezequiel Freitas e nesse 11º episódio apresentaremos alguns conteúdos da disciplina Estudos e Investigação em Psicologia, como por exemplo, métodos de abordagem e procedimento, técnicas e níveis de pesquisa, formulação de problema, hipótese e objetivo. É sempre bom lembrar que a produção do podcast da turma é inteiramente realizada por graduandos em psicologia, que gentilmente estão compartilhando conosco suas interpretações e pesquisas a respeito do tema abordado. Portanto, aqui iniciaremos essa apresentação e seguimos abrindo uma discussão para que, se durante a audição deste programa você perceber algo que compreende de modo diferente, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através das páginas no Instagram disponíveis no descricionário da publicação e também por e-mail. Vamos ao conteúdo. Olá, eu sou Harumi e hoje eu vou falar para vocês sobre os métodos de abordagem. Para iniciar os conceitos que vamos abordar aqui hoje, queria trazer primeiro o conceito de método. Método é um conjunto de atividades sistemáticas e racionais que concede o objetivo de fornecer conhecimentos significativos e factuais. Na literatura são apontados alguns tipos de conhecimento, e aqui eu vou detalhar simplificadamente alguns deles para depois entrarmos em métodos de abordagem. Conhecimento mítico. Compreensão do mundo que se baseia em explicações simbólicas e tradicionais, atribuindo-os à entidade de caráter superior. Exemplo: o mito grego de Prometeu, que foi um titã que roubou o fogo dos deuses e o deu aos humanos, permitindo-lhes desenvolver a civilização. Esse mito não explica apenas a origem do fogo, mas também simboliza a busca humana pelos conhecimentos e a superação de desafios. Temos também o conhecimento religioso, que é fundamentado na fé e em dogmas religiosos e objetiva-se explicar a existência e o propósito da vida por meio de textos sagrados, rituais e crenças. Um exemplo é o cristianismo, que se baseia na Bíblia, enquanto o islamismo se baseia nos ensinamentos do Alcorão. Temos também o conhecimento filosófico, que é obtido por meio da reflexão crítica e do raciocínio lógico. Filósofos investigam a realidade, a existência, o conhecimento e a moralidade, buscando respostas baseadas em argumentos racionais, como nos diálogos de Platão e nas obras de Aristóteles. E agora vamos falar sobre conhecimento de senso comum, que é aquele conhecimento adquirido no dia a dia por meio de experiências e da observação. É prático e frequentemente não é sistematizado, utilizado para solucionar problemas cotidianos, como por exemplo, alguns povos costumam prever se o ano será de chuvas ou de seca, o que poderá influenciar em como reagirão nos plantios e colheitas. Agora vamos falar sobre o conhecimento que de fato nos interessa nessa disciplina, que é o conhecimento científico. É um tipo de saber que se baseia na observação, experimentação e análise sistemática da realidade, onde busca-se compreender os fenômenos sociais através de métodos e técnicas específicas, como a formulação de hipóteses, a coleta de dados, análise de estatísticas e a experimentação controlada. O método científico apresenta 9 etapas. Primeira, descobrimento do problema. Segunda, colocação precisa do problema. Terceira, procura de conhecimentos ou instrumentos relevantes ao problema. 4.
Tentativa de solução do problema com o auxílio dos meios identificados. 5. Invenção de novas ideias, hipóteses, teorias ou técnicas. Ou a produção de novos dados empíricos. 6. A obtenção de uma solução. 7. Investigação das consequências da solução obtida. 8. A prova ou a comprovação da solução. E a nona etapa seria a correção das hipóteses, teorias, procedimentos ou dados empregados na obtenção da solução incorreta. O que são métodos de abordagem? Métodos de abordagem têm interesse mais abrangente, dedicando-se ao objetivo geral do trabalho, responsável por determinar o que fazer. Vamos começar com o método indutivo. O método indutivo começa com observações específicas e leva a conclusões gerais. É amplamente usado nas ciências naturais e sociais para criar teorias a partir de dados empíricos. Princípios básicos do método indutivo. Os princípios do método indutivo são observação, coleta de dados e observações detalhadas sobre um fenômeno específico. Padrões. Identificação de padrões ou regularidades nas observações coletadas. Generalização. Formulação de hipóteses ou teorias gerais com base nos padrões observados. Verificação. Teste das hipóteses ou teorias através de novos dados e observações para confirmar sua validade. Exemplo: imagine que você está estudando o comportamento das aves em um parque. A observação, você observa que várias espécies de aves visitam o parque ao longo do dia. No padrão, você nota que a maioria das aves aparece nas primeiras horas da manhã. Na generalização, você formula a hipótese de que aves são mais ativas nas primeiras horas da manhã. Verificação. Você continua observando as aves em diferentes dias e horários para verificar se a hipótese se mantém verdadeira. Método dedutivo. O método dedutivo parte de premissas gerais para chegar a conclusões específicas. É comum em matemática e lógica, onde se usa axiomas ou princípios para derivar teoremas. Aqui estão os principais princípios do método dedutivo. A premissa maior, uma proposição geral aceita como verdade. Por exemplo, todos os homens são mortais. Uma premissa menor, que é uma proposição específica que se relaciona com a premissa maior. Por exemplo, Sócrates é um homem. Conclusão. A conclusão lógica que se segue das premissas, por exemplo, portanto, Sócrates é mortal, visto que na premissa maior percebia-se que os homens são mortais, na premissa menor que Sócrates é um homem, portanto, ele é mortal. Método hipotético dedutivo. Esse método pactua a concepção de hipóteses, indução, com a dedução para avaliar essas hipóteses. Amplamente empregado nas ciências experimentais, onde se desenvolvem hipóteses que são testadas através de experimentações controladas. Exemplo: no problema, você quer saber se beber café à noite afeta a qualidade do seu sono. A hipótese é que beber café à noite piora a qualidade do sono. Na dedução, se a hipótese for verdadeira, então, ao beber café à noite, você terá uma noite de sono pior do que quando não bebe café. Experimento. No grupo controle, em algumas noites, não beba café. No grupo experimental, em outras noites, beba uma xícara de café antes de dormir.
Condições iguais. Mantenha todas as outras condições iguais, horário de dormir, ambiente, etc. Na observação, registre a qualidade do seu sono em ambas as situações. Por exemplo, usando um diário de sono ou um aplicativo de monitoramento. E na conclusão, compare os resultados. Se as noites em que você bebeu café tiverem uma qualidade de sono pior, a hipótese é suportada. Caso contrário, a hipótese pode ser rejeitada ou modificada. Método dialético. O método dialético analisa fenômenos por meio das contradições e mudanças. Associado ao materialismo dialético de Karl Marx, é usado para entender processos históricos e sociais. Seus principais princípios são: contradição. Tudo está em constante mudança e desenvolvimento devido às contradições internas que impulsionam o desenvolvimento e a transformação. Totalidade. Os fenômenos devem ser compreendidos em seu contexto total, considerando todas as interrelações e influências mútuas. Transformação qualitativa. Mudanças quantitativas acumuladas levam a mudanças qualitativas significativas. Negação da negação. O desenvolvimento ocorre através da negação, onde uma tese é confrontada por uma antitese, resultando em uma síntese que supera ambas, mas contém elemento das duas anteriores. E por último, vamos falar do método fenomenológico. O método fenomenológico, desenvolvido por Edmund Husserl, busca compreender a essência dos fenômenos como são percebidos pela consciência, focando na experiência subjetiva. Seus principais aspectos são a intencionalidade, que é a percepção está sempre direcionada a um objeto ou fenômeno específico. Epoché, ou redução fenomenológica, que é a suspensão de julgamentos e preconceitos para observar os fenômenos de maneira pura. A descrição, que é detalhamento das experiências e percepções sem explicações teóricas. E a essência, que é a compreensão do que é fundamental e invariável na experiência. Olá, meu nome é Samuel, sou um dos cursantes de psicologia e fui convidado para poder estar falando com vocês sobre o método de procedimento. O que consiste, o que é esse método, qual o objetivo dele, o que ele traz para a nossa pesquisa e nosso trabalho. Vamos levar em consideração que o método de procedimento, ele dá um contexto maior para o seu trabalho. Eles são mais práticos, são mais direcionados à parte específica do seu trabalho. Isso significa que o seu trabalho pode ter vários métodos de procedimento. Um exemplo, no começo do seu trabalho, você vai começar usando um método de procedimento. Na segunda fase do seu trabalho, ou da sua pesquisa, você vai usar um outro método de procedimento. E assim por diante. Isso significa que o seu trabalho vai ter um objetivo, um tema centrado, mas com vários métodos de procedimento, para que um complemente o outro adicionando informação na sua pesquisa. E alguns desses métodos são os métodos histórico, método comparativo, método monográfico, método estatístico, método tipológico, método funcionalista, método estruturalista, método etnográfico e o método clínico. Vou começar pelo método histórico. O que é o método histórico? Ele busca compreender o passado da sua pesquisa. Se caso você fez um trabalho sobre instituições hoje em dia, tem que pôr o passado dele, como era antes e quais os impactos que ele está tendo nos dias de hoje. Quais dificuldades eles tiveram e quais dificuldades eles causaram antes e hoje, no decorrer do tempo. É como se esse método criasse uma linha temporal, trazendo à tona todos os impactos dessa instituição, desse tema seu.
ele também preenche um vazio que o seu trabalho pode estar tendo, porque ele vai adicionar informação, ele vai trazer à tona aquilo que muitas das vezes não está à tona. O outro método que eu vou estar falando com vocês é o método comparativo. Como o próprio nome dele sugere, né? Ele vai comparar informações ou grupos presentes no passado, no presente, entre sociedades e comparando o desenvolvimento de cada sociedade e sociedade, né? Um exemplo claro que pode ser isso é você está fazendo um levantamento de informação e tem ou quer comparar as sociedades do Brasil com a sociedade de Portugal. Quais são as culturas, o ensino, a educação, a sociedade em si, como ela reage, como ela se comporta, né? Ou também um outro exemplo é comparar a educação aqui em São Paulo com a educação da Bahia. Se tem alguma diferença, se tem como era antes, aí você já vai pro método histórico, entendeu? O método monográfico, ele consiste no estudo de indivíduos, profissões, condições, instituições, grupo ou comunidade. Consiste no exame de aspectos particulares. Ele nos leva a investigar todos os fatores que influenciam e analisando em todos os aspectos. Vamos dar um breve exemplo, porque também é meio confuso. Um exemplo claro que eu posso dar aqui para você é estudar o papel da mulher e dos idosos na sociedade. O que eles estão proporcionando para a gente? O que esse grupo traz para a nossa sociedade em si? O que a profissão de cada um ou o que a comunidade está trazendo para a gente? O que elas precisam? Quais direitos eles têm? Mas também a gente pode dizer que o método monográfico, ele consiste em um exame centrado em alguns grupos, aspectos, vamos dizer assim, a análise se atingir o conjunto das atividades de um grupo social, Para ter um bom desenvolvimento usando esse método, é bom apresentar teorias, análise de um texto, mas acima de tudo também, colocar o seu posicionamento como uma conclusão. E quando eu falo posicionamento, eu não quero dizer um posicionamento se... vamos dar um exemplo. O professor tal falou e eu concordo com ele. Não. Você tem que ser mais específico. Tipo, eu concordo com as teorias de Vygotsky, pois a teoria do desenvolvimento e seus conceitos cabem em meu desenvolver nas minhas ideias. Eu concordo com todas as ideias dele, nas ideias da teoria do desenvolvimento, na teoria do desenvolvimento social. É esse o conceito que eu estou dizendo para vocês que dá o posicionamento. Não é algo de... ele falou, eu concordo. Mas por que você concorda? Qual o objetivo de você concordar? Quais são as teorias dele? Quais são os posicionamentos dele? Um outro método que eu vou estar falando com vocês é o método estatístico. Também é bem autoexplicativo, né? Ele levanta estatísticas quantitativas de uma sociedade, considerado como um todo organizado. Vamos dar um exemplo, Definem e delimitam as classes sociais. Classe alta, classe baixa, classe média alta, classe média baixa. Deixando claro as características dos membros dessas sociedades. E em seguida mede a importância para um melhor entendimento. Eles podem ser considerados até mais importantes do que apenas um meio de descrição racional. E também um método de experiências e prova. Vamos focar aqui nessa parte. Esse método é considerado até mais importante que apenas um meio de descrição racional. Porque muitas das vezes ele não vai estar só apresentando números, né? Ele vai buscar um sentido. Ele vai mostrar pra gente tanto com o número, mas também ele vai mostrar pra gente com provas reais, com provas estatísticas, né? O outro método que eu vou estar falando com vocês é o cipológico. Nesse método, o pesquisador constrói um modelo, constrói um tipo ideal daquilo,
que ele está analisando. A partir desses tipos de ideia, ele analisa a realidade. Aqui eu vejo que ele vai usar bastante da ideia ideal, do mundo ideal. Porque assim, um exemplo, eu quero descobrir um grau de conforto de uma cadeira. Eu crio um modelo hipotético, ou seja, esse modelo não existe na minha realidade, não existe na nossa realidade, mas ele vive no modelo ideal, de uma cadeira boa e confortável. Criando essa ideia na mente, usamos ela como exemplo de cadeira ideal no quesito de conforto. A partir do modelo ideal, analisamos as cadeiras que temos, ou que já estamos sentados, e ficamos comparando a cadeira da nossa realidade com a cadeira que acabamos criando no mundo ideal. A criação de um modelo que não existe na realidade é a partir desse modelo que a gente usa, analisamos o nosso todo. E isso é um método, né, que você pode usar para sociedade também. Porque a gente pensamos muito em uma sociedade ideal, né? Criamos um tipo de sociedade que muitas das vezes não é a realidade, que não é o nosso real, né? Mas que a gente tenta analisar a sociedade que criamos na nossa cabeça com a sociedade que temos hoje em dia. O outro método que eu vou estar falando com vocês é um método funcionalista. Ele é bastante usado em ciências sociais. Ele vê a sociedade como um sistema organizado. Sendo bom lembrar que quando esse método foi criado, estava em seu auge as altas pesquisas em prol da biologia. Ou seja, o maninho que criou foi o Malinowski, que ele via o esqueleto humano como um todo da sociedade. Ele via as partes dos ossos como as grandes corporações, a burocracia, toda essa estrutura administrativa que faz que seja funcional. Essa parte era os ossos. O sangue e o corpo seriam os costumes e as vidas cotidianas. Mas também a gente tem o espírito. O que seria o espírito? O espírito seria o pensamento. Os pensamentos que temos sobre nossa própria sociedade. Ela fala bastante sobre o espírito livre, sobre o pensamento livre, né? Vamos pensar assim também. Esse método é muito mais virado para uma interpretação, pois ele permite que podemos interpretar toda uma sociedade e o funcionamento dessa sociedade, compreender costumes, leis, né? Por isso funcionalista, pois eu tenho que ver como funciona a cultura, leis, costumes dessa sociedade. Ela traz, como foi dito antes, a biologia, né? A visão dele é boa e é importante para podermos analisar como são os nossos costumes hoje em dia, a nossa cultura em si, né? As leis também. O método estrutural é um outro método estruturalista. Busca a análise e a estrutura real. Aquilo que realmente existe em uma sociedade. A partir dessa estrutura, você analisa as demais partes que estão relacionadas a essa estrutura. Tipo o método tipológico, que foi falado antes. Só que a estruturalista, ela foca na realidade, não no mundo das ideias, né? Ele vai focar mais no agora. Tipo, vou falar de novo do exemplo que eu dei lá no exemplo tipológico, que é o exemplo da cadeira. A gente, nesse método, iria em loja, experimentando as cadeiras até achar uma cadeira confortável para mim e para você. Ou seja, em vez de eu imaginar uma cadeira, criar uma cadeira ideal na minha cabeça, eu vou na loja provando uma por uma, indo em várias lojas até que eu me sinta confortável. Esse método, ele faz com que a gente perceba que não existe mundo das ideias, porque não existe nada perfeito, né? O que vale, na real, é a sua experiência, o seu meio,
E como a gente pode usar esse método em um trabalho? É simples, analisando a realidade. No método psicológico eu dei o exemplo da sociedade perfeita, né? O que a gente se imagina como seria uma sociedade perfeita, sendo que não existe. E esse método vai provar pra gente que realmente a sociedade em um todo não é tão perfeita. Ela tem suas dificuldades, suas diferenças, né? Pois ela não foca no mundo das ideias. Ela nunca vai focar no mundo das ideias, porque você vai lá estar provando. Assim como na cadeira, você vai estar indo em loja provando. No método etnográfico, ele é um conjunto de técnicas utilizadas para a coleta de dados sobre valores, crenças, práticas sociais e religiosas e comportamentos de um grupo social, referindo também nas descrições das sociedades humana, primitiva ou ágrafa, analisando também grupos rurais, urbanos, grupos étnicos. Às vezes essa pesquisa requer alguma generalização e comparação, implícitas ou explícitas, dizendo a respeito dos aspectos culturais. Vamos dizer que a gente vai ter que comparar a vida urbana que temos aqui em São Paulo com a vida rural que temos em Tocantins, no nordeste da Bahia, e como a gente vai criar comparações. E dessas comparações a gente vai analisar um todo. E aí você vai ter que usar um outro método. Por isso que eu tô falando para vocês, enfatizando que o trabalho em si, o método de procedimento, ele é muito usado. Porque você vai começar em um método, aí você vai, nesse mesmo método que você está usando, você vai incluir um outro método que vai interligando as coisas. Um outro método que eu vou estar falando com vocês é o método clínico. O que é o método clínico? O método clínico é uma abordagem fundamental na prática da medicina e na pesquisa em saúde. Os principais tópicos relacionados a ele é a definição. O método clínico é um processo sistemático de observação de diagnósticos e tratamentos de pacientes, que busca entender a condição de saúde de uma forma mais abrangente. A nossa querida anamnese, que é a coleta de informação sobre o histórico médico do paciente, incluindo sintomas, doenças anteriores, fatores de risco. Ela é crucial para um diagnóstico mais preciso, né? O exame físico, que é a avaliação física do paciente, né? Que inclui inspeção de palpações, percussão e a ausculta. Ela ajuda a identificar sinais clínicos, né? Que podem indicar a presença de alguma doença. A hipótese diagnóstica, ela tem como base nas informações coletadas. O profissional da saúde formula a hipótese sobre possíveis diagnósticos que serão testadas por meio de exames complementares. A realização dos exames laboratoriais, de imagens e outros testagens é fundamental para confirmar ou descartar hipóteses e diagnósticos. Diagnósticos falsos, querem ser errado. O tratamento. Após o diagnóstico, o método clínico orienta a escolha do tratamento mais adequado, que pode incluir medicamentos, terapias ou intervenções cirúrgicas. Temos o acompanhamento, que é o monitoramento contínuo do paciente. É essencial para avaliar a eficácia do tratamento, né? De como você está se comportando quando você fez a cirurgia, ou quando você está tomando o seu remédio. E se caso for preciso, né, ele vai ter o ajuste prévio dela, né? Ele vai aumentar o seu medicamento, a potência do seu medicamento. Ele vai ver se você vai precisar ganhar alta ou ter que fazer novamente uma outra cirurgia, né?
E temos o último, que é a ética e a humanização, né? O método clínico deve ser conduzido com uma ética respeitando a dignidade do paciente e promovendo uma abordagem humanizada no cuidado. Esses tópicos são fundamentais para a prática clínica e garantem que possamos oferecer um atendimento de qualidade, baseando em evidências. Eu quero agradecer, né, a grande oportunidade que eu tive. Eu espero que vocês tenham entendido, e se caso não entenderam, podem entrar em contato comigo, que eu vou estar disposto a estar respondendo perguntas, dúvidas. Então é isso. Muito obrigado, viu? Olá, eu sou a Samantha, sou estudante do curso de Psicologia e eu venho compor esse material do podcast sobre a questão da pesquisa, né? E para a gente começar, eu quero dizer que eu estou usando como referencial aqui o material que a professora mesmo ofertou, né? Quanto estrutura para as nossas aulas. Eu sugiro, e também estou usando como base referencial teórica minha, um livro chamado Metodologia da Pesquisa, Técnicas de Investigação, Argumentação e Redação, do Marcelo Lamy e editora Matrioska. Um material do Laboratório de Pesquisa da USP, que eu vou deixar tudo com o Ezequiel para que ele coloque aí como referencial de estudo. Para a gente começar, eu não posso começar a falar de técnicas de pesquisa, níveis de pesquisa e natureza de dados, que é a minha parte, sem deixar de falar alguns trechos do livro do Marcelo, que eu acho bem importante. Eu vou fazer a leitura de um trecho do livro dele. Pesquisar é uma complexa e prazerosa atividade simples. A simplicidade vem de seu conceito: reunir as informações necessárias para responder às indagações do pesquisador, para solucionar algum problema colocado por ele mesmo e compartilhar tais ilações com os demais. A complexidade advém da sua prática. Quais indagações são relevantes? Quais são as informações necessárias? Quando elas são suficientes? Quanto das respostas atingidas pode ser contestados? E etc. Então, a pesquisa é uma realidade inerente ao ser humano. A gente tem perguntas e a gente tensiona a respondê-las. E quando a gente cria meios para respondê-las, a gente está fazendo pesquisa. Quando a gente resolve entender um problema, responder, a gente está fazendo pesquisa. E aí tem as pesquisas que vão ajudar a tua realidade, a ti mesmo, como tem pesquisas que vão auxiliar a realidade do outro. E aí, para isso, quando a gente entra num curso de graduação, num curso de pós-graduação, quando a gente entra na vida acadêmica, o pesquisar, ele é uma coisa que vem grudada, né? Então, a gente vai às aulas, a gente tem acesso aos materiais que os professores nos proporcionam, nos ofertam. Porém, a gente tem que pesquisar e buscar outras fontes também. Por isso que eu deixo indicado aqui o Marcelo Lamy, né, que tem esse livro fantástico, que ajuda a entender bastante a questão da pesquisa, né? Desmistifica e demitifica a complexidade, a ruindade da pesquisa, porque pesquisar é muito bom. Então, a gente tem aqui algumas técnicas, né, de pesquisa. Essas técnicas de pesquisa se referem à forma que eu vou coletar o dado, que eu vou coletar dados para eu conseguir responder a minha pesquisa, tudo bem? Então, eu tenho técnica documental,
bibliográfica, pesquisa de campo, pesquisa de laboratório, observação, entrevista, questionário. Os conceitos, eles já são autoexplicativos, então eu não vou ficar no pormenor de cada um, tá certo? Mas é importante a gente entender que a técnica selecionada, ela precisa estar diretamente relacionada à minha pergunta. Então, eu preciso que a minha pergunta seja respondida. Então, não adianta eu ter uma pergunta totalmente teórica e que a resposta dela virá de documentos e falar que eu vou usar uma técnica de entrevista, tá? Então, eu preciso casar a técnica com a minha pergunta. E também eu posso usar uma ou mais técnicas para responder a minha pergunta. Isso vai depender do nível da minha pesquisa, tá bom? Que a gente vai entrar em sequência. Também com o tamanho da minha pesquisa, certo? E qual é a minha pergunta, né? O tempo que eu vou levar, às vezes, também é importante. Se eu tenho um tempo curto para fazer uma pesquisa, eu não vou usar várias técnicas. Eu vou focar na técnica que vai me dar a resposta que eu preciso mais rápido possível. E validado, uma resposta bacana, né? Não é qualquer coisa. Então, a técnica de pesquisa, ela está totalmente relacionada à minha pergunta, ao meu cronograma e ao meu nível de pesquisa. Agora a gente vai entrar em níveis de pesquisa, tá? Então, a gente tem aqui, como eu já falei, né? A gente pode classificar as pesquisas em 3 grandes níveis. E elas são organizadas a partir dos seus objetivos gerais. Ou seja, qual é o guarda-chuva que ela pretende responder. Tudo bem? Então, a gente tem a pesquisa exploratória, tá? O que a gente pode dizer mais grossamente é que a pesquisa exploratória, ela está diretamente relacionada às descobertas científicas e muitas vezes originadas pelo acaso da constatação de um fenômeno ocorrido durante vários experimentos. A pesquisa exploratória, ela está alinhada à descoberta, né, ao impulso criativo humano, tá bom? Experimentações exploratórias. Então, eu vou dar um exemplo bem rápido. Sir Isaac Newton, ao postular a lei geral da gravidade, ok? Vou brincar aí, né, que diz a lenda que ele observou, ele estava lá embaixo de uma macieira, uma maçã cai sobre sua cabeça, pá! E dali ele vai ter a epifania da lei da gravidade. Não é só isso, né? Mas é um fenômeno, as coisas caem. E caem em tempos diferentes, a depender desse objeto que está caindo. Uma folha de papel aberta, ela cai num tempo, e uma bolinha de papel amassada cai em outro tempo. Então, ele postula a lei da gravidade, observando esse fenômeno, né, fazendo várias experimentações desse fenômeno, respondendo a várias perguntas, tá? Então, essa é uma pesquisa exploratória. E aí, a gente vai para a pesquisa descritiva. A pesquisa descritiva, ela é o estudo, o registro e a interpretação dos fatos do mundo físico, preferencialmente com a isenção, preferencialmente com letras garrafais do pesquisador, porque senão é uma pesquisa fraudulenta, né? Se eu inverto, se eu subverto os dados que eu obtive, ela é uma pesquisa enviesada e aí não é legal. Então, a finalidade de uma pesquisa descritiva é observar e registrar os fenômenos e o que está sendo apresentado ali, observar e registrar. Então, assim, um estudo de caso, coleta de dados e uma descrição pormenorizada da informação ali obtida.
E aí você vai para a pesquisa explicativa, que você... Aí já é uma coisa mais corpulenta. Então, a pesquisa explicativa, ela vai registrar o fato, ela vai analisar o fato, ela vai interpretar o fato, ela vai identificar as suas causas, né? Essa prática, ela vai ajudar a estruturar e definir modelos teóricos, ela vai ajudar você a relacionar hipóteses, entendeu? Então é uma pesquisa mais rica, mais densa. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a natureza dos dados, né? Então a gente divide geralmente aí, conceitualmente, a pesquisa quantitativa e a pesquisa qualitativa, tá? Faz importante a gente ressaltar que uma não é em detrimento da outra, uma não é melhor que a outra, e muitas vezes, e acho que em grande parte das vezes, elas são complementares, tá bom? É que isso demanda engajamento, demanda envolvimento com a tarefa e muitas vezes a gente não consegue. Então, primeiramente, a pesquisa quantitativa, ela está totalmente direcionada à possibilidade de mensuração, né, de medir, de quantificar, quantitativa, de quantificar, de traduzir ou de transformar, por exemplo, opiniões, informações em dados, certo? Então, você tem algumas perguntas, aí você elucida ali, elabora um questionário com algumas possíveis respostas e você quantifica essas informações, né? Uma pesquisa de satisfação de atendimento ao cliente é uma pesquisa quantitativa. E aí a gente vai lá para a pesquisa qualitativa, que já tem uma não possibilidade de mensurabilidade. A realidade e o sujeito, eles estão totalmente conectados. Então, ela é uma pesquisa que visa a levantar muito mais o subjetivo, muito mais informações não mensuráveis, não quantificáveis, para entender um fenômeno. Então, por exemplo, a gente pode ter uma pergunta ali: quais são as causas do desinteresse dos alunos em relação ao estudo da matemática? Essa é a minha pergunta. Como que eu vou quantificar isso? Aí eu posso fazer algumas entrevistas com esses estudantes para entender como eles veem isso, o ensino da matemática, o que causa interesse, o que não causa interesse, e essa é a minha pesquisa qualitativa. E eu posso transformar essa pesquisa qualitativa posteriormente numa pesquisa quantitativa. Por exemplo, eu levantei ali um número de uma amostra interessante de informações acerca do desinteresse dos estudantes sobre a aprendizagem de matemática. Depois desse meu trabalho de pesquisa publicado, eu posso transformar esses relatos num questionário e aí eu quantificar esses dados, se isso se repete quanto fenômeno em outros adolescentes. Então, a pesquisa quantitativa e qualitativa, elas não são contrapontos, elas não são opositoras, né? Elas só trabalham a natureza de recebimento desses dados de uma forma diferente e elas exigem ali seriedade na interpretação desses dados, um referencial teórico bacana para que você possa dialogar com esses dados. Então, eu posso ter uma pesquisa ao mesmo tempo quali e quantitativa. Lembra que eu falei lá no tipos de pesquisa? Né? Eu preciso saber do meu cronograma. Eu preciso saber. A minha pesquisa ela tem que ser real. Ela não pode fugir muito, porque eu tenho um cronograma para acontecer. Bom, então, de forma geral, foi isso que eu preparei para vocês. Né, técnicas de pesquisa, ou seja, formas de eu coletar os meus dados para responder a minha pergunta, quais o meu tipo de pesquisa, qual os níveis de pesquisas que existem, as três principais, exploratória, descritiva e explicativa, e aí para eu conhecer cada uma delas, entender qual delas pode me ajudar a responder a minha pergunta,
E esses dados, eles podem ser originados da onde? Eles podem ser quantitativos ou qualitativos, eles podem ser quanti e qualitativos ao mesmo tempo. E aí, se eu tiver perna, eu posso ter ali, por exemplo, no meu mestrado, uma pesquisa qualitativa e eu posso transformá-la numa quantitativa num doutorado, por exemplo. Tá bom? Eu acho que é um pouquinho disso. Obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima. Olá, eu sou Ezequiel Freitas e retorno aqui para abordar os conceitos de problema e hipótese. Primeiramente, vamos nos fazer uma pergunta. O que é um problema de pesquisa? Um problema de pesquisa é qualquer questão não solvida e que é objeto de discussão em qualquer domínio do conhecimento, como por exemplo, será que a propaganda de cigarro na TV induz ao hábito de fumar? Ou então, qual a atitude dos alunos universitários em relação aos trabalhos em grupo? Também podemos perguntar, como a população vê a inserção da igreja nos movimentos sociais? Todos esses são problemas de pesquisa. Agora, para a escolha do problema, devemos considerar que tal escolha tem a ver com grupos, instituições, comunidades ou ideologias com que o pesquisador se relaciona. Assim, na escolha do problema de pesquisa, podem ser verificadas muitas implicações, como a relevância, oportunidade e comprometimento. Sobre a relevância do problema, devemos compreender que será relevante em termos científicos à medida que conduzir à obtenção de novos conhecimentos. Para ter certeza, o pesquisador necessita fazer um levantamento da literatura pertinente, entrando em contato com as pesquisas já realizadas, verificando quais os problemas que não foram pesquisados ou mesmo adequadamente pesquisados, e quais os que vêm recebendo respostas contraditórias. Agora, para a oportunidade de pesquisa e comprometimento na escolha do problema, muitas vezes essa escolha é determinada não por sua relevância, mas pela oportunidade que oferecem determinadas instituições. Há entidades que oferecem financiamento para pesquisas em determinada área. Outras, embora não proporcionando os meios financeiros, oferecem certas condições materiais para o desenvolvimento de pesquisa. As regras para a formulação do problema são: o problema deve ser formulado como pergunta, ser delimitado a uma dimensão viável, ter clareza, apresentar referências empíricas, conduzir a uma pesquisa factível, e esse problema deve ser fundamentalmente ético. Sempre contamos com um método científico, sendo este a teoria da investigação, que alcança seus objetivos de forma científica quando cumpre ou se propõe a cumprir as seguintes etapas. Primeiro, o descobrimento do problema, ou lacuna num conjunto de conhecimentos, devendo o problema ser enunciado com clareza. Seguindo, com a colocação precisa do problema, ou ainda a recolocação de um velho problema à luz de novos conhecimentos, sejam empíricos ou teóricos, substantivos ou metodológicos. Seguindo, procura de conhecimentos ou instrumentos relevantes ao problema, por exemplo, dados empíricos, teorias, aparelhos de medição, técnicas de cálculo ou de medição, ou seja, exame do conhecido para tentar resolver o problema. Seguindo, com a tentativa de solução do problema com auxílio dos meios identificados, invenção de novas ideias, sejam hipóteses, teorias ou técnicas, produção de novos dados empíricos que prometam resolver o problema. Seguindo, com a obtenção de uma solução exata ou aproximada do problema com auxílio de instrumental conceitual ou empírico disponível. Seguindo ainda, com a investigação das consequências da solução obtida. Se tratando de uma teoria, é a busca de prognósticos que possam ser feitos com seu auxílio. Em se tratando de novos dados,
é o exame das consequências que possam ter para as teorias relevantes. Ainda com a obtenção de prova ou comprovação da solução, que é o confronto da solução com a totalidade das teorias e da informação empírica pertinente. Se o resultado é satisfatório, a pesquisa é dada como concluída, até novo aviso. Do contrário, deve-se realizar a correção das hipóteses, teorias, procedimentos ou dados empregados na obtenção da solução incorreta. Esse é, naturalmente, um começo de um novo ciclo de investigação. Também apresento o método hipotético dedutivo, iniciando com o conceito de Karl Popper, que diz sobre o método científico a partir de um problema, ao qual se oferece uma espécie de solução provisória, uma teoria tentativa, passando-se depois a criticar a solução com vista à eliminação do erro. Tal como no caso da dialética, esse processo se renovaria a si mesmo, dando surgimento a novos problemas. Então, o problema é o motivo pelo qual se inicia a pesquisa, ao que ela quer responder, quais dados serão captados. As conjecturas, que é a solução proposta a ser falseada, testada e confirmada. Temos então o se, então. Logo, o se parte de uma proposição verdadeira que encadeia o então, que deverá ser tão verdadeiro quanto. E por fim, as tentativas de falseamento, que são as tentativas de eliminação de erros, através de testes práticos e empíricos, a fim de tornar a mais sólida a hipótese apresentada. Temos uma aspas dele: quanto mais falseável for a conjectura, mais científica será, e será mais falseável quanto mais informativa e maior conteúdo empírico tiver. Vamos agora para o campo de construção de hipótese. Por hipótese, entende-se uma suposição ou explicação provisória do problema. Essa hipótese, que em sua forma mais simples, consiste numa expressão verbal, que pode ser definida como verdadeiro ou falso, deve ser submetida a teste. Se em decorrência do teste for reconhecida como verdadeira, passa a ser reconhecida como a resposta ao problema. Em resumo, a hipótese é o que acho ser a resposta para um problema, e ela não necessariamente é a resposta, pois somente será quando verificada e comprovada. Kerlinger, em 1980, diz que uma hipótese é um enunciado conjectural das relações entre duas ou mais variáveis. Então, define-se variável tudo aquilo que pode assumir diversos valores numéricos. Logo, variável é qualquer coisa que pode ser classificada em duas ou mais categorias. O sexo, por exemplo, é uma variável, pois envolve duas categorias, masculino e feminino. Variáveis são características que são medidas, controladas ou manipuladas em uma pesquisa. Diferem em muitos aspectos, principalmente no papel que a elas é dado em uma pesquisa e a forma como podem ser medidas. As variáveis podem ser apresentadas como independentes ou dependentes. Independentes são as que afetam outras variáveis, mas não precisam estar relacionadas entre elas. As variáveis podem ter dependência quando uma exerce influência sobre a outra, como por exemplo, uma pessoa empregada, ou seja, que trabalha, pode comprar mais livros. Portanto, tem-se a variável pessoa empregada e a outra variável acesso ou compra de mais livros. Logo, a variável compra é dependente da variável emprego, pois somente haverá compra se houver emprego. Importante destacar que essas relações são criticadas por serem finalistas, o que dificulta a verificação empírica. As hipóteses podem ter origem da intuição de seu criador, deixando pouco claro sua intenção. Então, as hipóteses devem ser conceitualmente clara, sobretudo referente às variáveis, específica, mesmo quando subjetiva,
pode-se dividi-la em subhipóteses, com conceitos específicos, ter referências empíricas, evitando o juízo de valor, bom ou mal, para que tenham como testar as variáveis. Parcimoniosa, relacionada com as técnicas disponíveis e relacionada com a teoria, sem distorcer o contexto e o objetivo dessa teoria, sendo passível de críticas pelo seu enviesamento. Oi pessoal, eu me chamo Natália Lobo e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o objetivo de pesquisa. Bom, de início, o objetivo de pesquisa ele pode ser definido como uma declaração clara e concisa das metas e objetivos de um estudo de pesquisa. Ele descreve o que o pesquisador ele pretende realizar ou o que ele espera aprender ou descobrir com essa pesquisa. E os objetivos da pesquisa, eles são fundamentais para orientar o processo e garantir que o estudo permaneça focado e no caminho certo. As principais características dos objetivos de pesquisa vão incluir clareza. Os objetivos da pesquisa, eles devem ser claramente definidos e fáceis de entendimento. A especificidade. Os objetivos devem ser específicos e estreitamente focados nos aspectos do tópico de pesquisa que o estudo pretende investigar. Então, por exemplo, eles devem responder à pergunta o que ou qual, em vez de como ou por quê. Mensurabilidade. Os objetivos da pesquisa, eles devem ser formulados de forma a permitir a medição e a avaliação. E o que isso significa? Que deve haver uma maneira de determinar se os objetivos foram alcançados ou não durante a pesquisa. Relevância. Os objetivos eles devem ser relevantes para o tópico da pesquisa e estar alinhados com a pergunta ou a hipótese geral da pesquisa. Realistas, os objetivos eles devem ser algo alcançáveis, não algo inimaginável que a gente não consegue alcançar dentro de uma pesquisa. Ele deve estar dentro das restrições do estudo, incluindo tempo, recursos e viabilidade. Com prazo determinado. Os objetivos da pesquisa podem ter cronogramas ou prazos associados para indicar quando as metas da pesquisa devem ser cumpridas. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os diferentes tipos de objetivos da pesquisa. Bom, os objetivos eles podem ser categorizados em diferentes tipos, com base em seu foco e finalidade para o estudo da pesquisa. O primeiro tipo é objetivos descritivos. Esses objetivos eles visam a fornecer uma descrição mais detalhada e precisa de um fenômeno, evento ou assunto. Segundo, objetivos exploratórios. Os exploratórios eles são usados quando os pesquisadores buscam obter uma melhor compreensão de um tópico, especialmente quando o conhecimento existente é limitado. Terceiro, objetivos explicativos. Os objetivos explicativos são projetados para identificar as relações entre as variáveis e explicar as razões ou causas por trás de determinados fenômenos. Quarto, objetivos comparativos. Esses objetivos eles envolvem a comparação de duas ou mais variáveis, grupos ou situações para identificar semelhanças, diferenças, padrões ou tendências. Quinto objetivo, preditivos. Os objetivos preditivos visam prever ou predizer resultados ou tendências futuras com base em dados ou padrões existentes. Objetivos normativos envolvem o estabelecimento de padrões, diretrizes, recomendações para uma área específica de estudo. Objetivos qualitativos, eles são usados na pesquisa qualitativa para explorar e entender experiências, percepções e comportamentos em profundidades. Os quantitativos envolvem a coleta e a análise de dados numéricos para medir e quantificar fenômenos específicos. Os longitudinais,
que vão envolver o estudo dos mesmos assuntos ou entidades durante um período prolongado, para poder acompanhar as mudanças ou desenvolvimento. E, por fim, os objetivos de seção transversal. Os transversais, eles envolvem o estudo de uma amostra em um único ponto no tempo, para coletar dados sobre características ou atitudes de uma população. E, por fim, a escolha de um objetivo de pesquisa vai depender muito da natureza da sua pesquisa, das perguntas ou das hipóteses e metas gerais do estudo de pesquisa. E assim, finalizamos mais um episódio do podcast da turma. Fica aqui o espaço aberto para quem quiser contribuir, seja com críticas construtivas ou apontando algum erro, alguma falta de compreensão, alguma questão que ficou subentendida. Então vocês podem nos procurar pelos Instagrams que vão estar no link da descrição. Muito obrigada e até breve.